Salve, salve, salve. Gravando aqui em off hoje, né? Um cortezinho do Eduardo Moreira, né? Enquanto eu gravo isso, tá rolando o debate do Kim Kataguiri com o Jones Manuel e durante a semana a gente vai soltando alguns cortes, né? Antes de começar, queria até ressaltar uma parada, que é o seguinte: o Eduardo Moreira fez uma fala no ICL criticando o fato da Fatal Model estar patrocinando campeonato de futebol, jogo de futebol, whatever, aparecendo nos letreiros do estádio, né? Teve gente atacando ele e ele tá certo, né? Criança vê aquilo ali e vai atrás, né? Aquilo ali é um site de prostituição, né? Não é coisa de criança estar olhando, né? Em lugares aonde tem legislação para isso, gente. Em lugares aonde tem classificação livre, um alto fluxo de pessoas menores de idade, você não faz esse tipo de propaganda, né? Então tem gente viajando, atacando o cara sem nenhum motivo. A direita está dividida por Eduardo Moreira e César Callejon. Mas o que eu mais queria saber é se racha na direita. Porque o normal, vendo de fora, eu não sou analista político, Gente, não é racha. Eu não vejo como racha, não. Eu só vejo como só uma reorganização. A mudança da figura de liderança ali. Porque no fim das contas, em síntese, é uma relação, assim, sei lá, é a mesma coisa aquela turma ali. É os mesmos, não os mesmos interesses, né? Mas é o mesmo objetivo, né? seria Eu falo no caso dos mais fanatizados, né? um cara que é alinhado ao bolsonarismo, tem a cara do bolsonarismo, mas num primeiro momento é rejeitado pelo Bolsonaro e pela família. E agora parece que estão. Qual é a história? Vamos voltar pro mundo animal. Só até avisar um negócio, cara. Eu não posso ficar mais Eu muito tempo. eu tava com medo dele olhar o relógio. Eu olhei. Não, porque eu tô olhando aqui. Não, porque eu tô olhando aqui. E eu tô dando um migué aqui. Eu falei, ele não vai olhar o combinei com relógio. eles que O a papo gente- tá bom, o negócio daqui a pouco 2 horinhas ele tá. Né? Não, cara, pô, eu tenho que voltar pra casa mesmo. Mas só falar que isso é importante, eu vou voltar pro mundo animal. Esse negócio, aí vale a metáfora do mundo animal, que é o seguinte: enquanto o animal, que é o que manda ali no grupo, ele tá forte, meu irmão, os outros todos vão Respeita. baixar a cabeça, Esse respeitar apoio. e andar junto. É. No primeiro momento que eles sentirem que o bicho ou ficou velho, tá meio debilitado, tá com ferimento, não sei o quê, irmão, não tem Isso sentido. é comportamento de grupo, né, velho? A gente esquece às vezes, a gente se acostumou, a gente naturalizou tanto essa ideia de somos seres racionais, somos seres dotados de uma racionalidade única que os animais não possuem. A gente se acostumou tanto com essa ideia que a gente esqueceu que a gente é um animal e ainda assim a gente apresenta esse tipo de comportamento que ele está falando. Seguir ele. Em certos pontos, né? A liderança de um grupo, quando a liderança de algum grupo passa por um momento de fraqueza, passa por um momento, alguma questão ali que visa, não, tipo assim, não é manchar, mas eu falo de diminuir não a representatividade, mas diminuir a influência, diminuir a imagem daquela figura de liderança. Toda figura de liderança que passa por esse processo tende a gerar certa desconfiança no grupo, isso é normal. Por lealdade. Porque na lei da selva, aí não tem a lealdade, irmão. Não. É que é o mais forte que vai mandar na galera. Sistemas mafiosos funcionam assim também. Exatamente. Então o que acontece? E eu Exatamente. posso cravar isso. E aí é óbvio, tudo que a gente tá falando hoje não é da noite pro dia. Nada é da noite pro dia. Exatamente, tudo é um processo histórico, Mas construção o histórica. vaso de cristal do bolsonarismo quebrou. Mas agora. O que quebrou? ou lá atrás? Quebrou agora. Ah, é? Quebrou agora. Não foi na eleição, Na minha não opinião, foi O crescimento do O Pablo Marçal quebrou o concordo. vaso do Bolsonaro. Esse ponto eu concordo. Esse ponto eu concordo. Que ele conseguiu ter penetração dentro do bolsonarismo e fazer uma posição, não uma posição contrária, né, mas uma posição de equivalência com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro era a estética do tosco, né? Só que com um discurso meio bem absurdo, e o Pablo Marçal ele consegue higienizar essa estética do tosco, trazendo ela para a figura de um empresário, né, na sociedade capitalista, na sociabilidade capitalista, aonde a figura a ser estimada, a figura a ser vista como autoridade é o empresário. Gente, o Luciano Huck só tem influência pública porque ele tem grana, não porque ele é inteligente, porque ele é filho de empresário, você entendeu? Ele tira toda essa questão da tosquidão do Bolsonaro, traz para uma figura
que tem um certo apelo popular devido à organização do modo de produção, devido à organização política, à organização econômica, que é o empresário, e captura essa massa de pessoas, uma massa de pessoas que está dentro do bolsonarismo, querendo ou não. Pelo menos eu vejo muito com essa estética. Tem a questão pela questão estética seria isso no caso, né? A estética que ele passa, a estética que ele constrói, com todo esse papo de coach, de ser um cara que se dá bem com os negócios. E o que quer dizer a expressão quebrar o cristal? Quer dizer o seguinte, quando você quebra um copo de vidro, ele quebra às vezes em alguns poucos pedaços, e você consegue com uma cola pegar os pedaços, encaixar no outro e montar. Quando um cristal quebra, o cristal ele pulveriza, ele vira um pó. Ele estilhaça. Então você não pó, né? Ele vira vários caquinhos, é até perigoso, que corta muito fácil. Consegue colar, remontar um cristal. Por isso existe a expressão. Esse ponto eu concordo. O bolsonarismo nunca vai voltar a ser o que era, aquela questão da idolatria em cima do Bolsonaro. Isso não volta mesmo, não. O cristal se quebrou, né? O Bolsonaro, ele saiu da eleição, mas o bolsonarismo se manteve muito forte. Sim. E isso até protegeu, vamos ser absolutamente aqui prático, isso protegeu e ainda tem protegido o Bolsonaro na esfera jurídica. Claro. Porque tem sempre aquela história, não é o momento, ia pegar mal. Não tem um ainda ali processo do Ministério Público contra o Bolsonaro, cara, que tem andado, nada. Você tem um indiciamento da Polícia Federal. Não tem. É impressionante. Com todas, não tem nenhuma denúncia. Zero, até hoje. Então tem 500 crimes que dizem que o Bolsonaro cometeu, mas sendo prático. Tô dando até aqui, você que é bolsonarista, tá nos assistindo, tô dando até um argumento bom pra você. Não tem nenhuma denúncia contra o Bolsonaro. É verdade, se você falar isso, você tá certo. Só não pode disputar a eleição, por enquanto. Não, mas ele calma. tá inelegível. E a despeito de toda a materialidade que comprova os crimes que ele efetivamente cometeu. Isso, mas não tem. Mas o ponto é o seguinte, por que não tem? Porque a força política do Bolsonaro era gigantesca. Gigantesca. Por quem não se lembra, depois dele perder a eleição, encontros que ele fez na Paulista, mas com um monte de gente. O que aconteceu nessa eleição? Qual foi o primeiro sinal preocupante para o Bolsonaro? Nas principais capitais do Brasil, os candidatos dele estavam indo muito mal. Então, no Rio de Janeiro, que é a base eleitoral do Bolsonaro, o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro, os filhos dele vêm do Rio de Janeiro, né? A base eleitoral do Bolsonaro não estava dando. Essa parte da configuração política, da configuração de como estava, né, as prefeituras, eu não estou sabendo. Né? Eu vi o caso de São Paulo, eu vi o caso do Rio só, que é próximo de mim, mas essa parte eu não sei. Dando nem 2 dígitos, nem 10% do candidato do Bolsonaro tem o Ramagem. O candidato do Bolsonaro tem 9%. Isso aí. No Rio de Janeiro. 9%. No reduto eleitoral do Bolsonaro. Isso aí é muito preocupante para ele, para o Bolsonaro em si. E acho que isso vai acabar corroborando realmente essa tese do Edu de ter estilhaçado o bolsonarismo em vários pedaços, né? Em São Paulo. E a galera tá tentando capturar a atenção dessas pessoas, trazer essas pessoas pro seu lado. O candidato que o Bolsonaro tentou colar, mas que no início ele não queria colar com o Bolsonaro, era o Ricardo Nunes. Certo. Não era o Pablo Marçal. Porque nem tinha candidatura Pablo Marçal. E o Ricardo Nunes também com dificuldade ali já no começo de engrenar. E o cara com a máquina na mão, com o Bolsonaro por trás, com dificuldade de engrenar. Belo Horizonte, mesma coisa. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mesma coisa. Então já era um sinal preocupante pro Bolsonaro, nem pro bolsonarismo, pro Bolsonaro, tá? O que aconteceu? Só um parênteses que eu acho interessante. O filho do Bolsonaro foi para a região sul. Eu não vou lembrar qual lugar que ele se candidatou. E ele fez isso. Olha para você ver. Se ele fez isso pensando que a base do Rio ia se desmanchar, ele foi esperto. Pablo Marçal começa a crescer. O Bolsonaro fala a base do Rio se desmanchar, fala tipo assim, eles perderem toda a relevância eleitoral que eles têm no Rio. Bolsonaro pega e aposta no Ricardo Nunes. Certo. Quando ele pega e aposta no Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, ele chega, segue fazendo o que ele vinha fazendo e continua crescendo. Então não desidrata a campanha do Pablo Marçal. Pelo contrário, ele cresce. Quando ele cresce, expôs que o Leão estava ferido.
expôs que o Lobo estava machucado, que o Lobo ficou velho. E aí o Pablo Marçal continuou. Assim, essa leitura do tipo, o Bolsonaro enquanto figura política, tipo assim, enquanto realmente mobilizador, eu acho que ele não tem a mesma força mais não. Mas esse grupo de pessoas que ele aglutinou está sendo muito disputado. E parte considerável já não está mais com ele, porque já encontrou outra figura na qual ele se sente representado. Crescendo, eles chegaram a dobrar a aposta. Chegaram a dobrar a aposta. Isso, bateu boca, dobrou a aposta. É isso aí. E o Marçal continuou crescendo. Aí o que aconteceu? Chegou num determinado ponto onde o Marçal ultrapassou em algumas pesquisas o Nunes. E o Nunes é o seguinte: a não ser que o Marçal deixe esse pleito porque foi impedido pela justiça, a candidatura dele impugnada, a não ser que ele deixe, Ricardo Nunes acabou, cara. A candidatura do Ricardo Nunes acabou. A única maneira dela ressuscitar é se o Marçal sair da jogada, né? Porque aí você vai ter os candidatos mais bem posicionados, o único mais alinhado com a direita é o Ricardo Nunes, porque a Tabata não é, o Boulos não é. A Tabata não é, falar que a Tabata não é aliada da direita é forçar muita barra, né? Aí eu discordo de forma veemente do Eduardo. A Marina fica meio... Não, e a Marina tá muito longe. A Marina é muito pequena ali na intenção de voto. Então, o que acontece? A única chance do Ricardo Nunes é o Bolsonaro o Marçal sair da disputa. Aí, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez através dos emissários dele, né, do Carlos Bolsonaro, de todo mundo, fez as pazes com o Marçal. O que na minha opinião, tem por trás disso? Porque quando ele faz as pazes com o Marçal, chama o Marçal pro ato no dia 7 de setembro, através do Nicolas, né? Em tese, é a pá de cal no Nunes. É a pá de cal no Nunes. Acabou o Nunes. Só que pensa se você é o Nunes e fala assim, calma aí, eu sou o Nunes. Pior que isso faz sentido, velho. Essa linha faz sentido. Essa linha faz muito sentido. Muito sentido, muito sentido. Nunes. Eu tô com as forças políticas assim que mandam no estado. Eu tô com o Kassab, tô com o Temer, tô com todo mundo aqui junto comigo. Pô, o cara vai me dar essa trairada, o Bolsonaro. O que eu acho, tá? O que eu acho? Que o Bolsonaro tá apostando, fica parecendo xadrez 4D, tá? Total, tô pensando aqui, né? Mas o que eu acho é o seguinte, que o Bolsonaro tá apostando que o Marçal vai ter a candidatura impugnada. E se ele tiver a candidatura impugnada, ele segue com o Nunes, porque ele não falou nada contra o Nunes, ele só saiu da briga com o Marçal. E aí, o que acontece? O Bolsonaro tá ali apostando numa questão do tipo, tentar fazer um ganha-ganha pro lado dele, né? E ele tipo assim, ele fazer um ganha-ganha, independente do resultado ele vai ganhar. Essa leitura sobre o movimento do Bolsonaro, concordo. Segue com o Nunes e consegue trazer os votos todos do Marçal pro Nunes, que se ele tivesse no racha, ele ia perder esses votos pro Nunes e perder a eleição. Com isso, ele fica bem com o Marçal, porque em tese fez as pazes com ele. Fica bem com o Nunes, porque já estava combinado, né, com os poderosos ali da campanha que ia impugnar o Marçal, e aí o Nunes se elege e o Bolsonaro ali tá com o cacife da história. E ele sai, enfim, como o cara que ganhou uma sobrevida. Mas para mim é sobrevida, por isso que eu falei o cristal quebrado, porque já mostrou, ele já teve que fazer isso. O Bolsonaro nunca teve. O Bolsonaro nunca demonstrou fragilidade. Tem que voltar atrás. Isso Bolsonaro... Ele sempre falou as atrocidades dele e se manteve. Falou tipo assim, mas ele fez um discurso, depois voltou atrás. Gente, falar até papagaio fala. Você tem que olhar a prática política da pessoa, o movimento político da pessoa e não o que ela fala. Tá ligado? Pra falar N coisa, chega na hora de fazer outra coisa. Nunca teve que fazer as pazes com o desafeto dele na direita. Ele sempre foi o cara que dava o primeiro passo. Dessa vez, ele foi o cara que reagiu. Pela história, todo mundo que brigou com o Bolsonaro morreu politicamente. Mas não é o caso. Isso, não é o caso. Por isso que eu não mudança de paradigma. Não é esse paradigma. Todo mundo que resolveu brigar. Alexandre Frota, a Joyce, a Zambelli. Eu acho que ele fez isso pra dar... Porque aí é briga de escorpião, né, irmão? Quem você falando, o Marçal ou o Bolsonaro? Bolsonaro. Já tem
Corte do Kim Kataguiri, mas não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Se assistiu até aqui, se inscreve aí, deixa o like. Cortei o cabelo, ficou legal aí, ó. Beijo no coração. Até a próxima. Fui.